Hoje nós estamos aqui com essa grande artista, Felicidade Patrocínio. Ela que é ceramista, artista plástica, escritora, filósofa, pensadora, né? Vai estar aqui falando com a gente um pouquinho, dentro do projeto Palavras e Ideias, sobre sua forma, né, de desenvolver a arte em Montes Claros. Ela que há muitos anos vem conquistando a nossa cidade, vem seduzindo a cidade, tanto para as artes plásticas quanto também para a literatura. Ela começou, inclusive, com um ateliê lá na Rua Doutor Santos, no centro, trabalhando com a barrologia, queimando peças lindas ali, fazendo São Franciscos magníficos. E, naquele momento, ela começou a se apresentar nessa área para a cidade. Também conheceu o Mário Magno Filho, o conhecido Mário Boy, nosso saudoso artista plástico, e juntos, eles com vários outros artistas, criaram a nossa Associação de Artistas Plásticos, da qual a Haddad também foi presidente por 3 vezes. Mais para frente, criou o ateliê Felicidade Patrocínio, aqui de onde ela vai estar falando para todos nós. E também, na Unimontes, começou um curso de filosofia. Para surpresa de todos, escreveu diversos ensaios sobre os seus mestres e lançou um livro que acabou virando um best-seller instantâneo. Vendeu todos os exemplares, 100 exemplares daquele livro, e ela vai estar falando sobre isso com a gente. Já publicou vários outros livros, inclusive um homenageando o nosso grande Raimundo Felicíssimo Colares. E então tem muita história para contar. É uma mulher de fibra, de luta, mãe de 3 mulheres também, essa lindeza toda, mostrando essa beleza que ela tem também nas suas próprias filhas. E a irmã de outra grande artista, que é a nossa Márcia do Patrocínio, que também é atriz. Foi uma das pessoas que participou da inauguração do auditório do Centro Cultural Regis de Paula com a peça A Formiga que Cria essa Cidade e Virou Princesa. Então, Nádia aqui vai estar discorrendo sobre como ela se descobriu em Montes Claros, essa cidade da arte, da cultura, e se transformou numa das principais artistas da nossa história. Então, Felicidade Patrocínio, fique à vontade para falar com essas pessoas todas que estarão nos assistindo. Obrigada, Haroldo, pelas suas palavras tão gentis e incentivadoras. Como você disse, eu me chamo Felicidade Patrocínio. Meu pai, por amar-me muito, me deu esse nome de Felicidade. E sou feliz porque a palavra tem força. E patrocínio, homenagem à Nossa Senhora do Patrocínio, que ele rogava que protegesse todos os seus filhos. Então, nasci aqui em Montes Claros, na Santa Casa, nos braços da irmã Zélia, uma verdadeira santa parente da família. E aqui cresci solta nas ruas, dando risada nas portas das casas, bença pai, bença mãe, no meio dos irmãos e dos vizinhos, brincando, brinquedos de rua, brinquedos de roda, teatrinhos. Minha mãe fazia teatrinhos, ensaiava os esquetes e a gente apresentava. Minha mãe foi uma mulher assim, avant-garde, sabe? Ela já nos encaminhava mesmo, despertava para as artes. E eu fui descobrir, assim, comecei a descobrir as artes ainda menina moça, quando meus pais me matricularam no conservatório para o curso de acordeon. Meu pai me deu um acordeon, mas era ele quem tocava maravilhosamente bem o violão e o acordeon. Meu pai tocou na banda de Rio Pardo, pistão, instrumento de sopro. Então a gente já nasceu, e minha mãe professora, já comprando livros, fazendo biblioteca. Então eu fui criada nesse ambiente, uma família numerosa, 12 irmãos. A
aliás, 12 filhos, 11 irmãos, né? Então fui procurar arte ainda nova, entre criança e adolescente no conservatório, nas aulas de acordeon. E logo depois eu comecei a trabalhar, porque com 14 anos fui convidada para uma nova escola que surgiu aí, de pré-primário, uma escola muito especial. Então eu fui uma das convidadas e fui para lá, então o tempo ficou difícil e eu diminuí os estudos do conservatório. Fiquei com pedagogia musical, no qual me formei, 4 anos de estudo. Então fui formada para professora de aula na escola, professora de arte musical na escola primária. Então, até aí tudo bem, mas comecei a trabalhar demais, logo me apaixonei, me casei nova, e aí houve um silêncio, fui para morar em Uberaba, e houve um silêncio no que se refere à arte na minha vida. Fui ter as minhas filhas, etc. Então, mas alguma coisa, assim, eu ainda procurava realmente alguma coisa a mais, né? Gostava de ler, né? E então foi quando um dia, já quase de volta para Montes Claros, eu morava em Uberaba, quase de volta para Montes Claros, eu vi uma pessoa sair de um ateliê, da porta de um ateliê com uma peça de cerâmica na mão. Perguntei, mas me mostra, o que é isso? Que coisa linda, onde você fez? Ela apontou, eu na mesma hora entrei nesse ateliê. Então imediatamente eu saí daquele silêncio da arte que estava oculto dentro de mim. Faltava 15 dias para voltar a Montes Claros, eu fiz umas poucas aulinhas, comprei imediatamente um forno em São Paulo, já mandei entregar em Montes Claros, o forno chegou antes de mim, e então eu abri esse forno sem saber o que fazer com ele e aprendi de fato a fazer cerâmica no ensaio e no erro. Às vezes eu abria, tinha surpresas maravilhosas, às vezes tinha surpresas que decepcionavam. Então no erro a gente parece que aprende mais do que no acerto. E assim me apaixonei pela cerâmica e comecei, mesmo sem saber como eu comecei a dar aula, anunciei, apareceram 2 alunas, uma mãe e uma filha. Daí a 2, 3 meses eu tinha 18 alunas. Daí a mais 2 meses eu tinha 40 alunos no meu ateliê. E foi assim um movimento fantástico. Toda pessoa que chegava em Montes Claros, eles levavam uma senhora, se levavam para o ateliê para conhecer outras pessoas, para passar uma tarde agradável, porque eu tinha um sistema de aula diferente. A pessoa comparecia como quisesse, ela não precisava de matricular, eu estava de segunda a sábado dando aula naquele horário. Então, às vezes, ela aparecia para fazer uma obra de arte para dar de presente, um presente de aniversário, um presente de casamento. E assim foram aparecendo as pessoas que chegavam naquela época, as fábricas da Sudene, com seus diretores de fora, suas esposas, apareciam no meu ateliê para fazer assim, socializar com a sociedade de Montes Claros. E foi um tempo maravilhoso, de grande produtividade. Comecei com um forno pequeno, daí a pouco eu tinha 3 fornos grandes. Foi um tempo muito bom. Eu entrava em todas as casas de Montes Claros, era raro não ver uma peça da barrologia. Esse ateliê passou a se chamar barrologia. Era raro a gente não ver uma peça da barrologia numa casa em Montes Claros. Nesse primeiro tempo da barrologia, eu comprava as peças prontas, vinham de fora, de São Paulo, de outras cidades de Minas Gerais, e eu e as alunas somente esmaltávamos. Mas com o tempo isso não me satisfazia, apesar de que fizemos exposições maravilhosas, inclusive no Centro Cultural. Mas aí eu queria eu mesma fazer as peças, eu mesma desenhar as peças.
E aí então eu montei uma olaria. Eu consegui um oleiro principiante e nós dois juntos então fomos produzir essas peças. Ele às vezes levantava a peça no torno, eu cheguei a levantar peças pequenas, mas não tive tempo para dedicar demais. Então eu levantava, naquela época o cinzeiro, a gente fazia muito um prato, um copinho, etc. Mas eu deixava as peças mais breves e eu desenhava todas, ou então eu as deformava para dar um expressionismo nas peças. E aí então eu desenhava essas peças, entalhava, e aí então nós queimávamos, e aí as minhas alunas passaram a pintar as peças que eram produzidas por mim, e eu passei a produzir também toda a esmaltação em cima das minhas próprias peças. Passando mais um pouco de tempo, eu quis dar mais um passo. E aí então fui para o tridimensional. Aí eu descobri a escultura. Aí realmente eu comecei a montar as formas que estavam na minha imaginação. E a primeira série que eu fiz de esculturas foram abraços. Eu queria imprimir, assim, eu queria abraçar o mundo, queria registrar abraços assim maravilhosos que eu via, que eu captava. E consegui, felizmente, foi um sucesso. Eu fiz mais de 30 abraços diferentes. Lógico, teve abraço que eu tive que repetir, fazer mais de 100. Porque, como era a peça pequena, porque na escultura tem uma metodologia que tem que ter até 7, passa a ser peça autêntica, não é esse o termo, passa a ser peça única, vamos dizer assim, única entre aspas, eu esqueci o termo. Exclusiva, a exclusividade, né? Mas como eu fazia peças pequenas também, então tinha uns italianos que faziam um trabalho aqui, no conjunto A Irmã Eurides, do orfanato, eles ficavam encantados com o meu trabalho e levaram demais para a Itália meus abraços. Então adorei trabalhar o abraço, abraços universais, abraços masculinos e femininos, abraços abraços de todo jeito, abraços ternos. Então eu gostei demais de trabalhar o abraço. E aí depois do abraço eu parti para outras formas e parti para outros materiais. Eu fazia a matriz no barro e depois eu multiplicava, eu reproduzia, se fosse um somente ou vários, eu reproduzia no mármore reconstituído, no ferro, em pó, na limalha de ferro, né, aglutinando com resina e em outros materiais. Aí me estabeleci na escultura, realmente era o que me faltava, me preencheu assim, sabe, o meu fazer, ele fala, o meu fazer, porque dali eu expressava o meu sentimento, eu expressava a minha visão de mundo, eu expressava assim, o que havia assim, de humanidade nos meus relacionamentos, eu transportava dentro daqueles abraços. E aí passei para outras formas também. E até hoje estou na escultura, apesar de continuar sempre na cerâmica utilitária e a cerâmica somente artística. Então eu tenho essas duas tendências. Eu faço utilitário ainda e faço a exclusivamente artística para decoração de ambientes, mas também com um toque às vezes mais exclusivo também, como é o toque da escultura. Retornando a Montes Claros, no ano de 79, já começo de 80, eu tive a felicidade de conhecer alguns artistas plásticos e de maneira assim, especial o Mário Filho. E junto com esses amigos artistas, por iniciativa do Mário Filho, nós fundamos a Associação dos Artistas Plásticos que realmente transformou a face artística da cidade
produzimos demais, incentivou as artes plásticas, incentivou os artistas da terra. Foi um tempo de muitas exposições, o Mário era um grande entusiasta e até hoje essa associação está aí, dizendo a que veio, enriquecendo cada vez mais o cenário das artes plásticas da cidade. Mas, infelizmente, o Mário morreu ainda muito jovem, ele é presidente da associação e eu, como a sua vice-presidente, fiquei na direção dessa associação. E depois, fui presidente de mais 2 gestões por eleição direta do grupo. E aí eu criei a Galeria de Arte Mário Filho, onde nós, dentro da AMANS, onde nós fizemos mais de 20 exposições, muito concorridas, maravilhosas. Criamos um jornal que falava do mundo artístico, das artes plásticas de Montes Claros. Fizemos reuniões maravilhosas, exposições fora de Montes Claros, em Montes Claros. Fizemos workshops com artistas de fora. Foi um tempo assim, muito rico para a associação. Nós éramos como irmãos, um grupo uníssono, uma felicidade imensa as nossas reuniões, os nossos eventos. A primeira exposição foi até na Câmara Municipal, foi uma exposição belíssima. Então, graças a Deus, a associação ainda está aí, né, dizendo que veio, enriquecendo. Hoje. O Cleiton Cruz é o presidente e está muito atuante também. Bom, então, gente, esse entusiasmo que veio dessa convivência me brotou um desejo imenso de encher essa cidade de arte. Eu sempre desejei produzir arte para o espaço público, porque a gente sabe que a arte humaniza. A arte é uma mensagem de paz, mas é uma mensagem também crítica, que chama ao conhecimento, que chama à reflexão. Foi fazendo arte que nós nos tornamos humanos. Nós sabemos que o hominídeo, ficou pronto, séculos e séculos, e só no momento que ele começou a produzir dentro deste baita processo de abstração, que é pegar a realidade e colocar num símbolo e levar para um símbolo, é que ele se diferenciou da pura natureza. Ele acrescentou mais alguma coisa à pura natureza, porque só o homem é capaz das abstrações e a arte é pura abstração, né? Então, aí eu desejei demais fazer arte para a cidade, mas não é fácil, não é barato, né? Os materiais. Devagarinho a gente já conseguiu fazer alguma coisa. Eu já tenho a felicidade de ter obra em muitos espaços, mas quero fazer muito mais. Por exemplo, eu adoro também fazer arte sacra. Eu comecei a arte para os espaços públicos dentro da arte sacra. Então eu fiz toda a capela, toda a forração da Capela do Santíssimo, da grande capela do Seminário Diocesano de Montes Claros. Então, ela é toda forrada com as lajotas que eu fiz, com a inscrição dos nomes das pessoas que toda a vida, desde sempre, contribuíram com a igreja em Montes Claros. E ao redor do seu teto eu fiz uma faixa gigantesca de trigos e uvas, se lembrando, né, a hóstia e o cálice. Tudo então está lá dentro da grande igreja. A outra parte das artes dessa mesma igreja é do Gianni Barbaglia, um grandíssimo escultor italiano, com quem eu tive a felicidade de trabalhar e produzir arte para muitos ambientes. Por exemplo, para o Centro da Criança e do Adolescente Paulo Elizabeth. Toda a arte que está lá é do Gianni Barbaglia, é minha, e eu convidei o Afonso Teixeira para fazer o teto da igreja, que na época eu estava coordenando as artes, e convidei o Gema para, dentro de uma capelinha, fazer a Santa Ceia, que é maravilhosa essa Santa Ceia do Gema, gigantesca, num aparelho enorme lá de dentro. E eu fiz
A escultura que está no altar, eu fiz todos os vidros da igreja. A escultura que está na frente do convento, lá também desse grande centro. Aí depois, já com a igreja, também no seminário, eu deixei, depois quando eu parei de lecionar no seminário, eu lecionava filosofia no seminário, eu deixei um São Francisco bem grande, gigantesco, lá no grande pátio verde deles. Está lá até hoje. E aí passei a trabalhar, fiz os vidros da igreja de Santa Clara, me procuraram, oh Felicidade, você sabe quem sabe pintar vidros para pintar o vidro da igreja? Procurei, não achei, falei, eu pinto. E acabei, desafiei, e acabei pintando os vidros da igreja de Santa Clara. E aí depois fui fazendo, por exemplo, as obras do orfanato, a Santa Paula Elizabeth, que foi canonizada há pouco tempo por João Paulo II, ela ainda não tinha uma iconografia. Então, as irmãs da Sagrada Família, responsáveis pelo orfanato, pelo Centro da Criança e do Adolescente, Paula Elizabeth, me encomendaram a escultura de Paula Elizabeth no tamanho normal. Como não existe iconografia, eu li a história dela toda, que é uma história muito linda, a santa italiana, né, que foi canonizada por Paulo II, João Paulo II, e fiz então, ela recolhendo crianças, ela com uma criança no braço e outra. E essa escultura está no jardim do orfanato em mármore branco. E acabei fazendo a capela interna das irmãs, fiz a janela, as portas, o teto em vidro, a mesa do altar em resina e a porta do sacrário. E acabei fazendo também, aí uma coisa foi levando a outra, a capela particular do padre Cerone, de italiano, que estava residindo aqui. Acabei fazendo também umas faixas para uma igreja da Sagrada Família, lá também, daquele complexo, para lá do Jaraguá, eu esqueci o nome do bairro, uma igreja grande. Acabei fazendo também a Via Sacra e umas faixas de trigo com uvas, mas embaixo vidrado, toda já colorida, dessa vez embaixo vidrado, na capela Mercedes Paixão Guedes, que foi uma encomenda do seu viúvo, Ivan Guedes, muito apaixonado, fez a capelinha para ela. E assim muitas outras. A última que eu fiz, a última obra sacra que eu fiz, foi lá para a Igreja dos Cadopês. Fiz o estandarte de Nossa Senhora do Rosário em cerâmica, que está lá. E muitas outras que eu poderia me lembrar aqui, assim, de repente não estou me lembrando, mas já tenho São Francisco no tamanho natural, que já fui para Brasília. Já tenho São Francisco no tamanho, que eu gosto muito do São Francisco, é outra, paralelo aos abraços, a série do São Francisco, eu já fiz de todo o tamanho, em tudo quanto é material, em muitas exposições fora de Montes Claros. Graças a Deus são muito bem-vindos, todos vendidos, e inclusive já fiz um que também no tamanho natural, outro no tamanho natural em mármore branco, que foi para um empresário da moda de Divinópolis. Então, assim, já tem em Brasília, tem muita coisa que foi vendido lá e já espalhou pelo Brasil afora. Muitas das minhas peças assim, para espaço público e para espaço residencial. E agora, ultimamente, eu fiz aquelas placas para o Parque Sagarana, né? Para dar um toque, a presença de Guimarães Rosa ali, com as frases, com relevo, lembrando assim, ligando, né, um pouco ao seu grande livro, Grande Sertão Veredas, e pretendo fazer para os outros parques da cidade, porque a integração entre arte e natureza é perfeita, combinam demais. É a arte de Deus com a arte dos humanos, com a arte humana. Então, é um casamento perfeito e humaniza o ambiente. A pessoa até se cuida mais do ambiente quando vê o trato, o cuidado. E assim, muitos outros que eu não me lembro no momento. À medida que eu for lembrando, eu vou falando.
desejo imenso que eu tenho é de encher a cidade de poesia, poesia escrita pelas paredes, nas placas. Então, quando o nosso grande Haroldo Pereira completou 30 anos de Psiu Poético, para homenageá-lo, eu fiz alguns cartazes em cerâmica e distribuí pela cidade com poemas dos participantes do Psiu Poético. Eles se encontram em pontos de ônibus da cidade, na Praça Doutor Carlos, na Praça Coronel Ribeiro e outros lugares. Eu quero fazer mais painéis com poesias, inclusive de poetas Condes Clarence, e jogar pela cidade inteira, para a pessoa naquele estresse, naquela correria, de repente para e ler uma poesia e aí muda o passo a partir daí. Lembrando também mais peças do espaço público, os catofês monumentais que estão no Centro Cultural, que eu tenho a felicidade imensa de ver todos os anos na festa dos catofês na porta do Centro Cultural. Agora, eu não posso me esquecer de dizer que as minhas obras-primas mesmo são as minhas 3 filhas, Ana Paula, Marília e Cecília. Essas eu vou te falar, lógico que eu não fiz sozinha, eu fiz com Deus, né, com o Pai. Então, foi Deus, eu e o Pai, por isso são obras de arte, verdadeiramente obras-primas maravilhosas, porque são encantadoras. Então, agora, para desenvolver esse trabalho, o artista tem que ter um ateliê, não tem jeito. Ele tem que ter um espaço grande, principalmente quem mexe com escultura, com cerâmica, são muitas as ferramentas, são muitos os materiais. É um trabalho penoso, o trabalho da cerâmica, é um trabalho pesado. Eu pesquisei, logo que eu comecei, eu pesquisei aos 300 ou mais quilômetros ao redor de Montes Claros, para ver se eu conseguiria uma argila boa, porque as madames de ateliês chiques no Brasil inteiro, elas compram a cerâmica, o barro pronto em laboratórios, barro que sem problema nenhum, nunca vai dar problema, é só fazer e queimar e está perfeito. Mas eu queria trabalhar com a terra do meu lugar, da minha cidade. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que a argila daqui tem muito calcário, o que é bom para a agricultura, mas que para uma cerâmica que vai numa temperatura mais alta é danoso. Ele faz trincas, etc, uma série de coisas. Então, mesmo assim, eu decidi trabalhar com a argila daqui e trabalho com a argila daqui. É trabalhoso porque passo por um processo mais elaborado de purificação para tirar e tirar esse calcário, mas tem dado um bom resultado. Olha, a oficina de cerâmica é laboratório, é um aprendizado sem fim, sabe? É o exercício da paciência, mas eu me encontrei perfeitamente aí, sabe? Eu adoro o que faço e às vezes a gente tem surpresas maravilhosas, porque o fogo trabalha junto com a gente, ele também é a gente, então às vezes ele resolve trincar uma peça que a gente trabalhou muito, a gente recomeça outra vez, mas é muito gratificante trabalhar com a cerâmica. E com o ateliê montado, o pessoal entrando, o pessoal pede aula, e a gente então começou a dar aula. E foi, como eu falei, desde o começo, né, no instante o meu ateliê encheu daquele tempo, do cruzado, até eu já estava fazendo. Aí, então, eu continuo até hoje dando aula, tivemos que parar por causa da pandemia, mas agora a gente vai retornar com força total. Ao mudar o ateliê, que eu saí da barbologia da Rua Doutor Santos, que era um espaço assim, mais ou menos, não estava atendendo mais ao movimento, então eu quis fazer Montes Claros, a cidade crescendo, a cultura crescendo, precisando de espaços culturais. Então resolvi construir esse ateliê, onde estou instalada agora, em galeria de arte, e aqui, além dos cursos que eu dou de modelagem em cerâmica, de esmaltação em cerâmica, convidei outros artistas para também ensinar suas artes. Então nós temos cursos de pintura, curso de mosaico, curso de desenho e até de artesanato em geral. Já tivemos cursos maravilhosos aqui de porcelana, que paramos com a pandemia, mas vamos retornar agora. A fila está grande, toda hora uma aperta a campainha pedindo aula.
E aqui nós trabalhamos com criança. Gente, trabalhar com criança é a coisa mais maravilhosa, trabalhar arte com criança. Porque a criança não tem aquela crítica pessoal do adulto que está modelando, mas fica pensando no olhar do outro, o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar. A criança não, ela põe tudo que está lá dentro para fora. E é uma alegria imensa, porque elas estão trabalhando, elas batem aquele material maleável, porque a vida, o que é a vida para a criança? É um não, você não pode isso, pode aquilo. Quando ela põe a mão na argila plástica, olha, é um sim, ela pode fazer o que ela quiser e ela responde sim. Então, é uma felicidade imensa. Fizeram coisas lindíssimas aqui, as crianças, e nós estamos esperando elas novamente para recomeçar. Então, daí também, assim, sendo procurada por vários órgãos, acabei dando oficinas assim, que considero importantes. Por exemplo, uma oficina de aperfeiçoamento no acabamento de cerâmica para remanescentes de quilombolas de Buriti do Meio, num projeto em parceria com a Codevasf. Então, eles trouxeram de lá, primeiro me levaram lá para ver o trabalho, o que eles faziam no primeiro contato, e depois trouxeram, né? Esse pessoal, gente, foi um contato maravilhoso. Elas chegaram todas de turbante, todas muito lindas, todas com seus colares muito coloridos. Eu tenho fotos lindíssimas, tinha rapazes também. E foi um contato maravilhoso, pareciam até crianças de tanta alegria. Foram assim 3 dias de encantamento, de mão na massa, do lado de fora, a gente pilando terra, pilando toás coloridos, que eu ensinei o engobe, a técnica indígena, que eu trabalho muito com ela, que é só o pigmento natural, mineral, aplicado em barro cru e queimado, como os índios fazem e faziam. Então nós fizemos muito e foi uma troca assim maravilhosa. Depois também me trouxeram numa parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, ou foi de Educação, me trouxeram a escola, se não me engano escola Rotary, chama Rotary São Luís, mas essa escola está instalada para lá do distrito industrial, atrás da indústria Alpargatas. São pré-adolescentes, uma área de risco, que estão precisando de atividades assim. Então foi um projeto maravilhoso, porque eles traziam uma vez por semana um ônibus cheio desses pré-adolescentes, eles desciam aqui no Algazar, uma felicidade, e produziram. Foram 6 meses a gente trabalhando. Eles fizeram coisas maravilhosas também, tem fotos lindíssimas. Os CMEs, foram muitos CMEs que vieram, as professoras com as crianças pequenininhas, e nós fizemos com elas a visita guiada, mostrando as artes, ensinando o que é arte, despertando para a arte, para o belo, né? Para esse gozo, né? Tão espiritual. Então foram muitos os CMEs que eu recebi, rodas aqui com 60 crianças, também cursos de arte da Unimontes, que nos visitou várias vezes para um contato, muitas vezes, várias professoras para um contato, para oficinas. Ultimamente eu ministrei uma oficina que eu adorei também para as famílias do barro, de um lugar bem distante daqui, que é Água Boa 2, distrito de Rio Pardo de Minas. Este foi um projeto do Banco do Brasil, né, através do José Cícero, que formula esses projetos. Então, o primeiro contato foram eles que vieram para o meu ateliê. Foi uma riqueza esse dia. Teve gente que chorava de emoção, sabe? Quando vieram, são pessoas humildes. Água Boa 2 é um lugar assim que não é um distrito, mas que as casas não estão reunidas, as casas são distantes.
mas eles se unem na hora de fazer. Esse projeto foi maravilhoso. Aí eles vieram e depois o projeto construiu um lugar com todas as máquinas. Eu dei orientação para tudo que precisava para eles, para facilitar, porque lá eram as avós que faziam, eles andavam quilômetros, aquelas mulheres andavam quilômetros numa bicicleta com um saquinho de barro que trazia de longe para poder moer, fazer. Então agora já tem as máquinas, já tem que vão moer para elas. E eu fui lá, em loco, depois da visita deles aqui do dia, eu fui lá e dei essas oficinas lá, mas foi também maravilhoso. Famílias do barro, de água por dois. E assim, várias outras oficinas que eu poderia citar, que é assim, o envolvimento, né, do ateliê com a comunidade, com a região, né, que a gente tem que dar uma resposta, né, a gente é tão assim, querido, a gente é tão apreciado por todos, a gente tem que oferecer também, eu faço questão, porque a arte, ela é para todos, e todos têm capacidade de fazer arte, então eu faço questão, sabe, de participar desse processo. Nesse envolvimento com a sociedade, houve um reconhecimento do meu trabalho que me deixa assim, muito grata e feliz. Então eu recebi muitos prêmios, além de homenagens, né? Eu recebi o Prêmio Maria da Cruz pelo governo do Estado. Eu recebi o troféu Destaque Cultural do ano 2018, que é otorgado pela Academia Montes Claros de Letras. Eu recebi aquela medalha das 150 pessoas mais ilustres do Sesc Centenário da cidade, da Soebras. E eu recebi praticamente todos os prêmios oferecidos pelos jornalistas de Montes Claros, como Prêmio Cultura, Personalidade do Ano, Mulheres de Ação. Inclusive eu que fiz muitos troféus para a região, quase 20 troféus para a região. Teve uma época que era eu que fazia todos os troféus, as estatuetas, inclusive depois até eu as recebia como homenagem também. Então eu fico muito feliz, não acho que mereço tanto, mas realmente o artista, ele luta muito para se preservar como artista, porque não é fácil, né? Todo mundo gosta da arte, mas nem todo mundo adquire tanto que dê para o artista se dedicar exclusivamente para ele poder viver e pagar suas contas, mas graças a Deus tem acontecido comigo. Eu abandonei tudo para cuidar só da arte. Então, fico muito feliz de receber. Então, agora, no que se refere a salão de arte, eu recebi o primeiro prêmio do Salão de Inverno de Itapetininga. Eu fui de São Paulo, em escultura. Eu fui 3 vezes selecionada pelo Museu de Arte Moderna de Resende, e que eu acho que talvez seja o mais significativo de tudo, porque ser selecionado em museus federais, como é o caso, né, nacionais, não é fácil, né? É o que realmente nos estabelece como artista mesmo, que nos coloca exatamente dentro, né, dessa qualificação, quando a gente é selecionada. Eu não só fui convidada para essa pessoa, mas fui selecionada, meus trabalhos foram selecionados. E então, e agora, parti também para a literatura. Além das artes plásticas, que eu amo tanto, eu havia assim, eu fiz a primeira poesia aos 15 anos de idade, quando eu me apaixonei pela primeira vez. Então, eu fiz todos os discursos das minhas formaturas, eu era escolhida. Então, aí quando eu fui fazer filosofia na Unimontes, já coroa, eu apaixonei tanto pela filosofia, porque eu vi que filosofia e arte são a mesma coisa. O que uma diz, a outra mostra. Exatamente. Então, aí que eu apaixonei mesmo pela filosofia. Então, chegou um dia dos professores, eu quis homenagear, eu escrevi um livro
de filosofia, de vários aspectos da filosofia, e dei de presente no Dia dos Professores. Fiz o livro só para isso, né? Claro, porque eu não tinha pretensão de escrever um livro ainda. Mas o que aconteceu? Na semana seguinte, já no cartaz da Semana Filosófica da Universidade, tinha o lançamento do meu livro. Eu fiquei louca, porque eu tinha feito apenas 50 exemplares e já tinha distribuído entre os professores, outros professores da Unimontes, e alguns colegas fizeram demais, e algumas pessoas da família. Aí que eu procurei, mas quem fez isso? O professor, então, mestre, o livro é bom e vai ser lançado na Semana Filosófica, que vinha os filósofos de Belo Horizonte, da UFMG. Eu fiquei toda, né, aflita, corri na editora e mandei fazer mais 50 livros. E quando chegou o dia do simpósio de filosofia, outra surpresa, entra o diretor do Centro de Ciências Humanas para fazer a apresentação do meu livro. Então eu fiquei assim, muito feliz. E aí os livros foram vendidos todos ali naquele momento. Mas aí depois, um tempo depois, eu resolvi dar corpo a uma biografia do Raimundo Colares, um dos maiores artistas do Brasil, da geração 60, 70, naquele momento de transição das artes plásticas brasileiras. E teve uma morte sofrida, uma vida sofrida, etc. Então eu quis dar corpo, pois então eu fui patrocinada, tive a felicidade de ser patrocinada pela Prefeitura de Gromogol, porque o Rai Colares nasceu em Gromogol. Ele veio para Montes Claros com 5, 6 anos, mas eles queriam resgatar a natalidade. Então me patrocinaram uma edição com 500 livros, já esgotada. Recebi pedido do livro de quase todas as galerias de arte do Rio de Janeiro. Eles depositavam o valor, eles cobriam e tal, de São Paulo, de outros lugares eu mandava. Então já está esgotado também. Depois lancei, como eu gosto muito de escrever, escrevo muito para jornal, artigos sempre publicados semanalmente, quando eu estou com tempo. Então eu reuni crônicas e contos. Eu tinha eu tenho que contar esse fato que é muito interessante. Eu estava cursando filosofia e vi na Unimontes um anúncio de que teria um salão de literatura, um concurso de literatura, que é o concurso Compor Cruz e Souza, do Departamento de Letras, assim, aberto nacional para o Brasil todo. Eu resolvi escrever 2 contos, escrevi 2 crônicas e escrevi uma poesia. E apresentei com 5 pseudônimos diferentes, 5 trabalhos, 5 pseudônimos. E aí, quando foi o dia de apresentar o resultado no salão, me convidaram. Quando eu cheguei lá, eles me chamaram. Primeiro lugar em conto era o meu. Segundo lugar em conto era o meu. Primeiro lugar em crônica era o meu. Segundo lugar em crônica era o meu. Já estava sem graça de lá. Aí depois, segundo lugar na poesia. Eu saí de lá com troféus na mão. Aí eu vi que eu tinha mesmo que escrever, que já era um sinalzinho para mim para escrever. E mais tarde eu fui também selecionada no concurso nacional para Talentos da Maturidade Santander, com um conto que eu acho muito lindo, uma história muito linda, que é real, que aconteceu comigo, onde eu falo de um suíço que esteve aqui no Brasil. Bom, aí então, como eu vinha dizendo, o livro de Rai Colares já esgotou, e agora eu reuni alguns contos e crônicas, fiz o livro Plantando Flores Pode-se Colher Tomates, também já está esgotado, fico muito feliz por isso. E ultimamente eu lancei também a Antologia da Academia 2018, como organizadora 2018-2019, e ultimamente o livro Arte do Encontro, onde eu faço alguns traços biográficos de pessoas, assim, de personalidades que se destacaram aqui em Montes Claros. É o primeiro de uma série de pelo menos 2 ou 3, inclusive o Haroldo Pereira é personagem desse livro. E agora já estou aí atrás de patrocínio para lançar a biografia de Constantino, que fará 100 anos agora, neste ano. Nós temos que ver isso aí.
envolvimento com a literatura me levou para as academias. Fui convidada por Dona Ivone, a grande dama da literatura montes-clarense, inesquecível, eterna, me convidou, e a outras pessoas, para com ela fundarmos a Academia Feminina de Letras em 2009. Fundamos, e eu vim a ser a presidente dessa academia no biênio 2018-2019, quando, felizmente, com a ajuda das minhas confreiras, nós fundamos a Biblioteca do Autor Montes-Clarense. Deixei ela com mais de 2.000 livros só de autores montes-clarenses. Eu queria criar demais essa biblioteca, porque os meus projetos de incentivo à leitura me trazem livros amancheios da minha casa, e eu comecei a separar livros que eram de autores montes-clarenses, vi a quantidade, a riqueza. Então eu quis criar essa biblioteca, porque aqui é um celeiro de literatura. Então está criada já, desde a minha gestão, com mais de 2.000 títulos diferentes, e agora nós acabamos de transportá-la do prédio da Minas Brasil para a sede. E essa sede foi uma sede que, graças a Deus, com a ajuda também, né, das minhas confreiras, eu pude oferecer à academia, quando recebi da Secretaria da Cultura de Montes Claros, no Casarão, para restaurar e lá a gente estabelecer a nossa sede. Está lá essa sede muito linda, atrás da matriz, e hoje, com a Biblioteca do Autor Montes-Clarense dentro dela, vamos abrir para visita, né, para uso, riquíssimo o acervo que está lá, o que me enche assim de satisfação. Continuando com a literatura, eu tive a felicidade de ser convidada pela Academia Montes-Clarense de Letras para integrar o seu quadro. Estou lá participando muito, e hoje sou a segunda vice-presidente dessa tão distinta agremiação. E gostaria de lembrar um pouco uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu não tenho luxos, quando viajo eu compro livros, eu não compro número, mas eu adoro viajar. O meu luxo é esse. E graças a Deus, os meus irmãos, nós somos muito unidos, têm me presenteado com viagens maravilhosas pelo mundo todo. Já conheci os Estados Unidos, o Canadá, de leste a oeste, os dois. Já conheci a Patagônia quase toda. Já conheci a Argentina, o Paraguai, o Chile. Já conheci grande parte da Europa. Tem histórias fantásticas para contar. A última, uma das penúltimas viagens que eu fiz foi aos países bálticos, que são maravilhosos, eu recomendo. Destaco a Croácia entre os outros. Aconteceu um fato muito interessante, muito assim, até preocupante. A minha irmã infartou na Croácia. O grupo seguiu, eu fiquei com a minha irmã, que foi para um CTI, e fiquei impressionada de descobrir aquela cidade, aquele povo, um povo maravilhoso. O povo que me ajudou, eu saí do hotel, aluguei apartamento, sem falar uma palavra do croata, mas lá eles têm inglês, 8 anos no curso fundamental, então a gente conseguia. Então fiquei lá uma temporada, até a minha irmã ser operada, teve uma assistência num hospital maravilhoso. Eu tentava fazer depósito no hospital, eles não aceitavam, é porque ela ainda tinha assim um pouco do funcionamento do tempo que foi a grande Iugoslávia, que era governada por Tito, o Grande, era uma nação comunista, mas o Tito foi como um pai. Os mais velhos de lá achavam o Tito como um pai. Então, o hospital só foi nos entregar uma nota quando a minha irmã saiu do hospital, depois de mais de um mês internada, depois de ter feito ponte de safena, e assim, fiquei encantada. O médico a levou pessoalmente até o meu apartamento, que eu tinha alugado, e depois a levou até o aeroporto. Então foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer um povo que parece com o povo brasileiro, lá naquele lado do mundo,
só a língua que é muito diferente, mas é um povo assim muito católico, sabe? Eu adorei. Então conheço a França, eu amo de paixão, Paris, a última vez que fui, fiquei 2 meses e meio, já fui 4 vezes a Paris. A França, da última vez, 2 meses e meio, eu ia ficar 4 meses, mas tive que ficar na Croácia. Então, acabei ficando 2 meses e meio sozinha, descobri a França inteira, andei que eu poderia ser uma guia da França. E quando cheguei, até fiz uma palestra para o Elos Clube sobre o momento em Paris, no que se referia à arte, quando eu retornei de lá. E outros países, já fiz uma excursão com meu irmão José, pela Espanha e Portugal de carro inteirinha. Começamos, saímos da Espanha, entramos em Portugal por baixo, subimos tudo até lá em cima. Quando chegou lá em cima, entramos novamente pela parte basca e entramos em Santiago de Compostela. Quando entrei em Santiago de Compostela, era exatamente o dia do jubileu, quando o dia 25 de julho caiu comigo, o mundo inteiro chegando a pé. O mundo inteiro, gente, não, eu recomendo, viu? Santiago de Compostela, Paris, os Balcãs, a Croácia, tem histórias maravilhosas para contar. Granada, adorei Granada, que é bem exótica, bem árabe, uma cidadezinha da Espanha. Conheci a Espanha inteira, né? Então, assim, Portugal já 2 vezes, Espanha já 2 vezes, o Canadá, maravilhoso, fui até a costa do Atlântico, até a costa do Pacífico, a mesma coisa também com os Estados Unidos. Então, é o que eu gosto muito de fazer, porque viajar é viver 2 vezes. É como ler, que é viver também 2 vezes.